Olá, Janice. Olá, Como está hoje? tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Olha que bonita de Ah, chapeuzinho. obrigada. Ah, hoje você está mais feliz, né? É o cabelo de praia, menina. A gente tem que esconder. Tem Olha que dia que só um chapéu dá jeito. aqui, mas hoje você está mais feliz, né? Sim, minha filha chegou, graças a Que Deus, depois de ter bom. tido o voo cancelado no domingo. Aí ela conseguiu embarcar ontem e hoje eu já busquei ela no aeroporto, lá no Rio. Ai, que bom, que bom. Ela vai ficar Graças muitos a dias aí com você. Deus. Não muitos dias, mas vai ficar uns dias, né? Ai, que Mas bom. graças a Deus já tá ótimo. Isso é que importa. O importante é que ela está aí. Curtir Verdade. bastante, né? Tô com a E casa cheia, porque ela e a Ana já estão brincando. que ótimo. Como, como o voo dela foi cancelado, Deus sempre abençoa, né? Aham. Ela acabou ganhando o upgrade e veio de primeira classe. Então, a primeira classe é como se ela passasse uma noite normal de sono, porque o conforto que tem, ela dormiu a noite toda. Então, ela chegou super bem, super descansada, já chegou no pique total. Quantas horas? Quantas horas de viagem dos Estados Unidos para cá? Ah, são 14 horas. É, tem que dormir mesmo, né? Sim, tem que dormir, É, tem que passar uma noite bem agradável. vamos dar boas-vindas para o pessoal que está entrando aí. Boa Boa noite, noite. pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aí. Mande um coraçãozinho para a gente. Mande um aviãozinho para as pessoas que vocês querem que participe conosco dessa live. Hoje nós temos muito conteúdo, um dos mais importantes, né, pastora Lídia? Sim. Uma das chaves mais importantes das 40 chaves da sabedoria, prosperidade e riqueza que a gente vai passar hoje. Boa noite, Deil. Nós já falamos de 4 chaves. Só para dar um tempinho para o pessoal chegar, a gente vai fazer voltar um pouquinho em todas elas. A primeira chave foi a criatividade e disrupção, que é criativo você ter ideias para você sair das situações que você encontra. E a disrupção é você achar uma forma diferente de você fazer uma coisa que já existe. É um final de ciclo e início de outro. A visão progressiva. Se você tem a visão, você tem a provisão. Você não consegue enxergar todo o trajeto, todo o final do percurso, mas você consegue enxergar o trajeto. É você ir caminhando e as coisas vão acontecendo e você vai progredindo durante o caminho. Você nunca erra, você sempre aprende. A terceira chave é a paciência, é de pá e ciência de saber. É você ter a paciência em saber o espaço do ciclo que você vai chegar até o final daquele objetivo que você quer. Você dividir em 3 partes e você focar em cada uma para você não abandonar durante o percurso. Que às vezes você vai parar no finalzinho onde você ia conseguir êxito naquilo que você programou de acontecer. A quarta chave que nós falamos na semana passada foi o autoconhecimento. Você tem que conhecer a máquina que você é, não quem você é. Saber para tudo que funciona, principalmente resguardar o nosso coração, que é uma máquina muito importante para a gente, e tudo que a gente joga lá dentro tem reflexo em tudo que acontece conosco, né, pastora? Verdade. Hoje nós vamos falar sobre a fonte. Tem alguma coisa mais importante do que a fonte? Não, Não tem. porque a fonte é o próprio Criador, né? A fonte é Deus. Então, Exatamente. Deus está sobre todas as coisas. E a gente tem que colocá-lo em primeiro lugar, que é o lugar dele. É a prioridade em nossas vidas. Sim. Tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. E para Né? ele. Quem somos nós sem Deus, sem a fonte? Né? A fonte é a criadora de tudo, ela é absoluta e infinita. A fonte, ela coloca pressão na gente. E tem uma parte
da Bíblia que fala sobre os rios de água vivas. Né, pastora? O que está escrito na palavra sobre essa parte que você pode explicar para a gente sobre a pressão dessas águas vivas? Ó, a gente pode ir em João 7, 37, 38, que fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente vê que rios está no plural. Então, aqui, esses rios de água viva que fluirão do nosso interior, ele abrange todas as áreas da nossa vida. A gente vai ser um rio na vida sentimental, vai fluir, na vida profissional, né? Na vida espiritual. E a gente, como que a gente flui esse rio? Como que a gente busca esse rio? Buscando a Deus. Então, porque Ele é a própria fonte. Quando a gente se conecta ao Criador, toda vez que a gente se conecta com Ele e obedece, a gente avança, a gente cresce. E lá em Salmo 36, 9, fala assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então, esse manancial é Deus, mas esse rio, quando a gente se conecta com ele, esses rios fluirão em nosso interior. Então, por isso que tem que ter essa conexão com Deus. A gente precisa de fluir, fazer relacionamento para a gente ter rios de água vivas nos negócios, na vida familiar, na vida espiritual, né, pastora? Sim, em todas as áreas. Quando você não entende o que é o Criador e o que ele pode fazer por você, você não tem, é como se você vivesse num espelho d'água, você não consegue mergulhar, né? A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que crer. Na verdade, crer. Se a gente não crê, nada acontece na vida da gente. Tem uma parte também que fala: se alguém tem sede, vem até mim e beba. Me fala dessa parte que Jesus falou. Então, o próprio Jesus disse isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, a gente necessita dessa água que é o Cristo vivo. Então, essa sede, ela só né, sanada com Deus em nossa vida. E a gente vê que, assim, a sede, ela até mata, porque se a gente não tomar água e ficar desidratado, a gente morre. O nosso corpo é formado por 80% de água. Não é só essa água que a gente bebe, mas o nosso corpo é formado de água. A gente necessita dessa água. E ele é a água viva. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de usar o físico e o espiritual junto. Que a partir do momento que a gente entende, se o corpo físico é 80% de água, imagine o corpo espiritual, o nosso espírito. Quanto por cento é formado e quanto a gente necessita dessa água que é Cristo. Então, a partir desse conhecimento e dessa busca por Deus, a nossa sede será sanada. Sim, mas é uma condicional. Se você tem sede, você tem que vir até a fonte. A fonte não vai até você. Você Exatamente. tem que sentir. Para você sentir essa sede, você tem que crer. Você tem que buscar. E como que a gente busca a Deus? Como que a gente busca essa intimidade com Deus? Primeiro, a palavra fala assim: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A partir do momento que a gente crê, e esse crer é crer de todo o coração. Quando a gente crê, quando a gente tem a convicção da existência de Deus, a gente não consegue mais viver sem Ele. Então, essa busca passa a ser diária. Diária, Deus é o nosso Pai. Então, a gente tem que ter essa comunhão de estar conversando com Ele, agradecendo. Esse relacionamento mesmo, igual a gente tem relacionamento com o esposo, com o pai, com alguém próximo, a gente busca ter esse relacionamento com Deus. Eu aqui em casa, principalmente assim, quando tem alguma comemoração, eu coloco até um prato na mesa para Deus. Ah, é? Então
ele tem o lugar na mesa que é dele também, junto com a gente. Então, eu chamo a presença dele para participar. Que legal. Então, assim, Eu vou fazer isso. sim, é diversas formas que a gente encontra de tá se relacionando com Deus, sabe? Ele vai mostrando para a gente também. Uhum. Jesus, ele, quando ele veio para a Terra, ele virou 100% homem, né? Ele deixou a sua glória e veio para viver aqui conosco. E ele fala que se a gente ter a consciência de que nós somos filhos de Deus, a gente vai fazer as mesmas coisas que ele, ou até mais, né? Aí a pessoa fala assim: ah, mas Jesus era filho de Deus. Eu falei: mas você também é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus. Então você também pode, você tem que crer. Tudo vem de acreditar, de confiar, de buscar a Deus e ter a força para você prosseguir, né, pastora? Sim, essa passagem está lá em João 14, 12, quando Jesus fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Uhum. Então, assim, ele nos deu essa legalidade de fazer as obras que ele fez e outras ainda maiores. Uhum. Conhecer a Deus, confiar e descansar, Sim. né? Que não é fácil, mas a gente tem que fazer. E a gente consegue fazer isso com o quê? Lembra do TPC? Teoria, prática e constância. É a mesma coisa da gente ter um relacionamento. A gente só consegue ter relacionamento com a pessoa, com constância. Aí você vai sabendo o caráter da pessoa, o que a pessoa faz, conhece a pessoa com a intimidade da pessoa, vê o sentimento da pessoa. A mesma coisa que a gente tem que ter com Deus diariamente, constantemente, né, pastora? Sim, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a forma mais direta que a gente tem de se conectar com Deus, de conhecer a Deus, porque está tudo na palavra. E quando a gente tem esse conhecimento da palavra, aí a gente tem essa intimidade com Deus, né? Esse conhecer da palavra. E a nossa fé cresce, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uhum. E sobre o jejum faz a gente ficar mais íntimo de Deus? Então, o jejum ele está relacionado à nossa carne. Ele é uma busca de intimidade também, não que seja a única forma, como eu já disse. A gente tem que conhecer, estudar a palavra de Deus, orar, que é conversar com o próprio Deus. Uhum. E o jejum é para que a gente quebre a nossa carne. É como se eu vou jejuar, né, para eu ter essa maior conexão com Deus. Porque às vezes está me faltando alguma coisa na minha carne, assim, que não está me permitindo. E esse jejum é para isso, é para me fortalecer espiritualmente, né? Então, à medida que eu faço jejum, eu me aproximo mais de Deus, não Sim, é? você vai se fortalecer mais em Deus. Uhum. Aí você vai se aproximar mais de Deus. Tá. E qual a forma que a gente passa a conhecer o caráter de Deus? Quem é Deus? Então, aí tudo está escrito na palavra dele, quem é Deus, né? A palavra dele define ele de várias formas. A principal que a gente tem que saber, para mim, é que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus não muda. A gente muda nossas opiniões, a gente muda até mesmo a nossa aparência física, né, com o tempo. Deus não, ele é imutável. E a palavra dele também, a palavra dele não passará, ela é imutável, né? É a mesma sempre, o que está aqui. E outras são denominações que a palavra fala, quem é Deus. Tem uma passagem que ele fala, eu sou. Então, ele é o Deus, eu sou. Ele é tudo. Ele é o Deus, eu sou. Ele é
é um pai querido, né? Sim, E a gente tem que, para a gente ter conhecimento do que pode e que não pode, né? Nós temos o nosso manual, que é a Bíblia, né? Então, sim, se a gente jejua, a gente vai ficar mais próximo dele. Se a gente passa a conhecer a Bíblia, a gente começa a buscar a fonte, né, pastora? sim. A gente não tem como a gente conhecer a Deus se não for pela palavra de Deus. A gente tem que estudar a palavra de Deus. Não Então, basta ouvir, não basta ler, tem que estudar, tem né? que estudar, porque a gente precisa meditar na palavra de Deus, né? Para você entender o que está escrito. Uhum. Até para a gente poder fazer as obras, né? É verdade. E Verdade. até tem uma parte que ele fala assim, ó, vocês farão obras maiores, né? Que é o que você falou Sim, anteriormente. Se a gente, que foi o que eu li. né? Porque às vezes parece até um sacrilégio você falar assim, nossa, mas quem é você para fazer obras maiores do que Deus? Mas foi o próprio Deus quem disse. Uhum, Então, está na palavra dele, é só você tomar posse do que está escrito. Você tem que conhecer a palavra de Deus para você ter autoridade naquele assunto. uhum, Então, a partir do momento que você conhece, toma posse, aceita como verdade, você tem autoridade. uhum, Então, para determinar que você fará obras maiores do que ele. Em uhum, nome dele, porque tudo que a gente faz é em nome dele. uhum. Só um parênteses, eu afixei aí para quem está assistindo a nossa live, nosso canal no YouTube. Ah, Vou pedir para vocês seguirem a gente lá, curtir os vídeos que já estão lá, as nossas lives já estão lá. Ajude a gente a transbordar na vida de outras pessoas, poder ajudar outras pessoas. Tá fixado aí, tá, pessoal? Por favor, segue a gente, mande o convite para alguns amigos de vocês para entrar lá também, acompanhar a gente, seguir a gente, para a gente poder ajudar outras pessoas, tá? Então, gente, essa chave é para ajudar a você, porque você nasceu para governar sobre tudo e todas as coisas. É para você ter essa consciência de que você é filho de Deus, imagem e semelhança dele. E você nasceu para governar. Então, você tem que buscar a Deus, você tem que buscar intimidade com ele, buscar relacionamento com ele, conversar com ele e poder escutar o que ele fala com você. Às vezes, como no meu caso, eu não escuto a voz, mas ele me manda pessoas para falar, ele me mostra caminhos que aí eu falo assim, nossa, é exatamente o que eu perguntei e ele está me direcionando. Então, quanto mais você busca a palavra, você busca entender a palavra, você faz o jejum, você está buscando a presença dele, automaticamente você muda o seu conhecimento. Você passa a ter novas atitudes. Por exemplo, se vir uma pessoa do seu lado começar a fazer fofoca com você, você não vai entrar no meio da fofoca. Porque você não quer mais isso para você. Aí você vai falar assim, pô, você vai começar a fazer perguntas, que é uma das chaves que nós vamos estudar lá na frente. Aí você vai perguntar para a pessoa, mas o que, que a gente pode fazer para ajudar a fulana de tal? Aí a pessoa vai parar de falar da fofoca, porque você tá vendo que você mudou. Então, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a buscar Deus, a gente começa a mudar de dentro para fora. As nossas atitudes mudam, tudo muda ao nosso redor, né, pastora? sim. Aqui, quando você fala da criação, que nós temos autoridade para dominar sobre todas as coisas. Uhum. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, fala assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui era Deus falando. E o que eu gosto de ressaltar é que quando Deus criou, cada coisa que Deus foi criando, quando Deus parava, ele observava, e na palavra está escrito assim, e viu Deus que isso era bom. Mas no final do versículo 1, quando fala assim, viu Deus quando tudo fizera, e eis que era muito bom. Quando ele cria o homem, ele fala que é muito bom, não é só bom mais. Uhum. E até aqui sempre era mencionado Deus.
a partir do capítulo 2, quando fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. A partir daqui, toda referência a Deus vai ser como Senhor Deus, que é para mostrar que ele nos deu domínio sobre todas as coisas que ele criou, mas ele é o nosso Senhor. Uhum. Então, ele é quem domina sobre nós. Sim. Sobre nós está o domínio dele, e nós dominamos tudo aqui na Terra. E quando a gente busca esse relacionamento com ele, essa intimidade com ele, a gente pode perguntar para ele quais são os planos que ele tem para a gente aqui, né? Sim. Aí a gente vai ser mais assertivo, porque ele vai nos direcionar. A gente vai ficar batendo cabeça em coisa que não vale a pena. Né? Então, eu até separei o versículo que eu quero ler também aqui, sobre isso, que está lá em Colossenses, que fala assim, eu vou começar do 2, Colossenses 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de Cristo, em quem está todos os tesouros, em quem está tudo oculto. Só que em Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, isso que você falou, quando a gente pede a Deus, ele vai nos mostrar até o plano que ele tem para a nossa vida, que está oculto e ainda não foi revelado. Uhum. Ele nos revela. Ele revela todas as coisas que estão ocultas. Uhum. Ele é um tesouro escondido, né? Sim, ele é o próprio tesouro escondido. O mistério de Deus é Cristo. E a partir do momento que a gente tem esse discernimento, a gente vai buscar o Espírito Santo na vida da gente. Para ele nos orientar, para ele nos direcionar, né? E não duvidar. Lembra do Pedro, quando ele estava sobre as águas? Ele estava andando sobre as águas. Na hora que ele olhou para o lado, ele duvidou, ele afundou, né? A gente tem que buscar, quanto mais intimidade a gente tiver, mais confiança a gente vai ter que Deus está conosco, que Ele nos direciona, a gente vai firme e a gente passa a crer com confiança sem duvidar. Porque às vezes a gente crê e fala assim, aí acontece alguma coisinha fora da curva, né? Que não é nada perfeito. Aí fala assim, nossa, mas será que vai dar? Será que Deus está lembrando de mim? E, na verdade, ele nunca esquece da gente, né? Não. Ele está sempre conosco. Às vezes a gente precisa aprender algo mais, né? Mas é normal duvidar e eu vejo assim de outra maneira. Às vezes essa dúvida, ela até nos fortalece a nossa fé. Porque quando a gente duvida e aí vem Deus e realiza e a gente vê que foi a mão dele, que não poderia ser outra coisa, aí a nossa fé cresce, sabe? A gente vê, nossa, eu duvidei, como eu sou pequena, como a minha fé é pequena. E aí você vê como o agir de Deus é grande. E aí você vai de fé em fé. É. E tem uma parte também que ele fala sobre a multiplicação. A multiplicação, ela tem que ter uma semente. Ele não multiplica do nada, né? Não se multiplica do zero. Quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né, pastora? Sim, sempre já tinha, né? Sempre ele pedia o que ele requeria, ele multiplicava. Porque tem milagre de que milagre da criação, né? Ele criou, ele nos criou. E o milagre da multiplicação é diferente. A gente só multiplica aquilo que já tem, que já está. Por exemplo, eu estou com essa caneta, eu posso multiplicá-la em 3, né? Digamos assim, eu não tenho esse poder, né? Mas Deus pode multiplicar qualquer coisa que Ele queira. Uhum. É a bênção, né? Eu vejo esse milagre, eu vou te contar. É simples aqui em casa. Eu plantei um pé de alface na minha horta.
E eu tô comendo desse mesmo alface já fazem 4 meses. Olha que beleza. Então eu vejo assim, Deus multiplicando, porque eu vou lá, eu tiro as folhas, eu lavo, faço a salada, no dia seguinte ela cresce de novo. E tá linda a alface, e ela vai só multiplicando as folhas, sabe? E não, Mas, assim, eu vejo que é Deus, que é a mão de Deus, que ele multiplica coisas. mas para ele multiplicar, você tem que fazer a sua parte. É a Sim, eu bênção plantei a no alface, meio do caminho, né? Sim. A bênção te encontra no meio do caminho, mas você já tem que estar caminhando. Quer dizer, você já tem o alface. Aí você vai, o que você vai fazer? A sua parte. Regar, cuidar, né? Para você colher. Deus faz a parte dele, você faz a sua. Sim. Né? A fonte não tem limite. A gente tem que ter essa confiança de que ele pode tudo por você. Basta você crer, você buscar, confiar. A gente tem que ter uma conexão com a fonte. A gente tem que ter essa intimidade. Tudo muda quando a gente obedece. E quando a gente obedece, a gente avança. E a gente avança mais rápido mediante ao quanto que a gente obedece, né, pastora? Uhum. A gente não tem que ter compromisso com o erro, seja em qual área for. Quando você vai buscando a palavra de Deus, você vai entendendo que você tem que agir de acordo com o que está escrito. Se você está fazendo tudo de acordo com o que está escrito, o que não está lá não é bom. Então, assim, eu não tenho obrigação com o erro. Seja com quem for, seja com um familiar seu, seja com um colega de trabalho, seja com o marido, seja com o filho, seja quem for. Se ele não está fazendo uma coisa que não é certa, você não pode ser conivente com o erro. Você precisa de mudar e mudar rápido. Senão você fica perdendo muito tempo e achando que está fazendo certo e você não está fazendo certo. Né, pastora? Sim. A gente tem que sair de perto de pessoas que fazem a gente se sentir menos. Se a gente não acredita, se a gente ainda não tem aquela fé viva, se a gente ainda não tem o conhecimento da palavra, você está buscando, como eu estou no início, eles falam que é o primeiro amor, né? É o primeiro amor. É quando é mais intensa a busca por Deus. Mas eu não quero que esse amor acabe não, porque... Continua vivo. Então, quando a gente ainda não tem a consciência de quem nós somos, o poder que nós temos, aí a gente tem que sair de perto dessas pessoas que puxam a gente para baixo. Porque em vez de te ajudar, ela te diminui. Então, diminuindo você, você perde o foco. Né? E quando você traça alguma coisa para você, você tem que limpar a sua área, a sua mente de coisas negativas, de pessoas negativas. Você tem que fazer uma limpa, né, pastora? Dentro da casa da gente, coisas que você não usa mais, dá para os outros, vende, faz uma limpeza geral, porque tudo vai mudar. E agora né? uma ótima época, né? Fim do ano, assim. Geralmente a gente faz lista de coisas que a gente vai mudar para o próximo ano e a gente pode começar por nós mesmos, né? Tirando todo lixo, todo entulho que está em nossos corações, dando lugar, porque senão o Espírito de Deus não habita, a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. E isso é através do perdão, né? Isso. Não precisa de alguém te pedir perdão, você já libera o perdão. Se você acha que tem uma mágoa sobre a vida. E segue. Sim. Perdoar as coisas que aconteceram no passado, seguir em frente, deixar para lá. Pensar que tá vindo um ano novo, vida nova, mentalidade nova, pensamentos novos. Aproveita essas chaves que nós estamos eu tô passando. até com a camiseta aqui, deixa eu mostrar. Chama Metanoia Romanos 2:12, que é mudança de mente, né? Que fala em Romanos 12, renovação da mente. Essa renovação, ela tem que ser diária. Deus nos renova todos os dias. Novamente é o TPC. Teoria, prática e constância. Tudo tem que ter a teoria, prática e a constância, porque se não tiver os três, não muda. Se você está ouvindo, não está fazendo nada para mudar, vai ser só uma coisa que você ouviu. A mesma coisa se você leu, não praticou nada do que você leu, não vai mudar nada. Então você tem que ouvir,
você tem que praticar e você tem que ter a constância para virar o hábito. Lembra que nós falamos na passada sobre o hábito? A gente tem que ter a constância, no mínimo durante algum tempo, para mudar a sua mente, porque a mente, ela não tem vontade de que você faça nada. A mente só tá aí para você sobreviver. Então, ela não vai te ajudar em nada. Você tem que mudar isso na sua mente para virar uma constância, para virar um hábito. Agora eu faço uma pergunta para quem está aí ouvindo a nossa live. Como está o seu relacionamento com Deus? Você está buscando intimidade com Ele? Você está parando um tempinho? Nós temos 24 horas do nosso dia. Você está tirando um tempinho para Deus? 10 minutos? Para você agradecer tudo aquilo que você tem? Aproveitando que a gente está no final do ano, você viveu um ano inteiro, só de você estar respirando aí com tanta gente que não sobreviveu no ano de 2022, com tanta coisa que aconteceu. Você está tirando esse tempinho para Deus, para ter uma intimidade com Ele, para conversar com Ele, para ser amigo dele, para Ele ser seu amigo. Porque lembra do que Jesus falou? Se você tem sede, vem a mim. Mas você tem que ter essa sede. Porque a gente só bebe água quando a gente tem sede. Se a gente não tem sede, a gente não bebe. Aí você não tem necessidade dela. Então você tem que buscar essa necessidade dentro de você de conhecer a Deus, de ter intimidade com Ele, para Ele falar com você, para Ele conversar com você. Aí você vai até cortar caminhos. Porque às vezes você vai passar por uma estrada que é tão longa, sendo que Ele tem um caminho tão rápido para você, e você está perdendo seu tempo procurando uma estrada longa, e a estrada é muito curta, e o caminho é muito melhor. Ontem nós estávamos aqui estudando a palavra de Deus, né? E aí uma das pessoas, um dos nossos membros, ele deu uma diferença entre quando Deus está na sua vida. Imagina você dirigindo numa Mercedes. E você sem Deus na sua vida, você dirigindo num Fusquinha 68, cheio de probleminha. Você vai chegar até o seu destino. Mas tem uma diferença muito grande quando você está na Mercedes e quando você está no Fusca. Você pode diminuir, chegar mais rápido e muito mais confortável, sem um monte de problemas durante o caminho, se você buscar esse relacionamento com Deus, se você buscar a fonte, se você buscar ter um tempinho com Ele diariamente, né, pastora? Então, assim, nós não combinamos nada, mas a palavra que Deus me deu hoje foi exatamente essa. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. E a nossa alma, ela tem sede de Deus, sabe? A gente anseia por Ele. E a gente tem que obedecer. Às vezes a gente não obedece nem o que o nosso interior está clamando, está pedindo para a gente fazer. E a gente tem que ter essa disposição, sabe? Igual você falou, 5 minutos, 10 minutos. Começa assim, não precisa nem de contar minutos. Começa falando uma frase com Deus todo dia. Obrigada, Deus, eu te amo, Jesus. Começa a falar frases durante o dia, a conversar, que logo, logo você vai querer ter mais tempo para Deus, vai querer sentar e conversar com Ele, vai querer estudar a palavra de Deus, vai querer se envolver na obra de Deus. Vem tudo tão naturalmente, quando é só dar o primeiro passo. À medida que você mergulha, você vai afundando, né? Aí você fala assim, nossa, eu posso muito mais. Eu lembro de você me falando que onde você ia, você chamava assim, Espírito Santo, vamos comigo no treino? Espírito Sim. Santo, vamos comigo ali no mercado? Espírito Sim. Santo, vamos... Senta aí no carro comigo, vamos lá no Rio de Janeiro. Eu fui ontem, fui hoje de novo. Que coisa boa saber que nós temos a proteção de uma pessoa tão especial que nos fortalece tanto e nos protege o tempo todo. A gente tem que lembrar dele, porque ele lembra da gente o tempo todo, né? E às vezes a gente esquece, principalmente quando a gente está em uma vida muito tranquila, muito boa. Como que a gente esquece de Deus, né? A maioria das vezes a gente só lembra dele quando a gente está passando por momentos difíceis. Quando tem problemas, né? Aí você faz mas não
tem assim, não tem problema. Tá com problema, buscou a Deus, sabe? Já é um começo. Uhum. Já está bom. E ele Continua nos buscando. perdoa, né? Mesmo assim, Sim, né? sim, ele é pai. É. Então, decida mudar. Decida ser diferente para você começar o ano de forma diferente. Toda vez que você busca conhecimento, você vai gerando consciência e vai fazendo você mudar também. Então, faz a sua parte. Mude você. Mude as suas ações diariamente. Procure praticar essas nossas... as chaves que nós estamos passando para vocês. Uma conecta a outra e tem que ter a constância para fazer a virada de chave, para fazer a mudança. Isso tem que ser praticado, né, pastora? Sim, e assim, pode ter certeza que a gente está aqui falando sobre o amor de Deus para ajudar. Se precisar de ajuda pessoalmente, manda mensagem. A gente pode estar marcando um café Uhum. num local público, assim, né? E tá indo conversar e ouvir. E vai ser bênção na vida de cada pessoa, eu creio, sabe? Não tenha medo de buscar ajuda se precisar, de querer conhecer mais de Deus, de perguntar alguma coisa que tem em alguma dúvida, pode perguntar, pode ficar à vontade. Só Uhum. mandar mensagem. Isso, mande mensagem para a gente. Fala se vocês estão gostando do que a gente está fazendo, das chaves que nós estamos passando para vocês, o que está mudando na vida de vocês com essas chaves. O pessoal falou aí, um café é sempre bom, ó. Ah, sim. Bora. É só marcar, né, pastora? Só marcar. Também adoro. Então, qual a mensagem que você vai deixar para a gente no dia de hoje para fortalecer e reforçar a nossa chave, que é a fonte? Teve alguém que falou aí que está amando as nossas lives. Que bom, isso é muito bom, né? Saber que a gente está ajudando, isso é muito bom. Às vezes a gente precisa, às vezes a gente está passando por uma situação ou não, precisando de alguma coisa, ouvir alguma coisa diferente, né? Sair da rotina, sair do normal. Aí quando entra alguma coisa assim que conecta com a gente, é muito bom. Isso fortalece, isso mostra para a gente tomar um rumo, serve até de pontapé para a gente poder caminhar, que às vezes a gente incomoda, né, pastora? Sim. A Stephanie disse que estou amando. Obrigada, Stephanie. Que você continue nos acompanhando. Ela é da Simples Confeitaria, Simples Assim Confeitaria, a melhor confeitaria de Juiz de Fora e toda a É. região, pode ter certeza. Nossa, os Pode bolos ter são uma certeza que ela delícia. arrasa. É verdade. A palavra de hoje está em Provérbios 14, 27. Fala assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar-nos dos laços da morte. Então, a gente estava falando de fonte, que ele é a fonte. E aqui fala sobre o temor. Então, quando a gente teme ao Senhor, isso nos preserva a nossa vida, sabe? E a gente tem que ter esse temor a Deus, para não estar fazendo coisas que a gente não deveria, né? A gente tem que ter o conhecimento da palavra e ter temor do Senhor. E eu quero só orar e agradecer pela vida de cada um que está aqui e profetizar que dias melhores virão. Eu não sei se estão passando por problemas ou não, mas eu tenho certeza que só de estar aqui já há mais de 30 minutos ouvindo sobre a palavra de Deus, ouvindo sobre Deus, ouvindo uma palavra que vai te ajudar e que vai transformar a sua vida, Deus já operou o milagre, a transformação já está sendo realizada. E a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para concluir. Então, será grandiosa a transformação. As pessoas vão notar essa transformação. Quando chegar já no início do ano, vocês vão ter a resposta. As pessoas vão falar assim, nossa, mas o que aconteceu? Você está tão diferente. E você vai poder falar assim, é Deus na minha vida. É o brilho de Deus sobre a minha face. Amém. Amém? Então, olha, só para deixar frisado aqui. Você lembrar
Às vezes, no momento que você está meio cabisbaixo, lembrar que você é imagem e semelhança de Deus. Que Ele está aí só esperando você ter a sede de buscá-lo. Buscá-lo na palavra. Buscá-lo na intimidade. Conversar com Ele. Pedir orientação. Ele vai te mandar a orientação. Ou através de alguém, ou através de um mensageiro, mas você vai receber essa orientação. E uma coisa que eu aprendi recentemente é que a gente não precisa de intermediário para a gente chegar até Deus. A gente não precisa de ter oração diferenciada, cheia das coisas. É só conversar com Ele. Que coisa mais simples, né? Ele é lindo demais, né? Sim, Ele é sim. maravilhoso. E outra coisa, Ele te dá uma confiança tão grande, te dá uma paz tão grande à medida que você vai mergulhando, né? E assim, você vai tendo confiança de que mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, você vai vencer, que Ele é com você, que Ele está ali. E que na hora que você mais vai precisar, você pode falar assim, Deus, eu só tenho o Senhor para me ajudar. E Ele vai te ajudar. Nossa, isso é muito bom, isso é fortalecedor. Saber que você tem um pai que você pode pedir. E qual pai, quando você pede alguma coisa, que Ele não vai atender o filho? Né, Verdade. pastora? Só de saber que a gente não está sozinho, né? Que Deus conta até os fios dos nossos cabelos. Então, assim, a gente pode confiar, é só confiar e deixar Deus trabalhar, Isso. permitir o trabalho de Deus. É buscar, confiar e descansar. Exatamente. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Aproveite que o nosso link está aí do nosso canal do YouTube. Só pedindo só para lembrar, mande para as pessoas que vocês conhecem para seguir a gente, para acompanhar as nossas lives. A gente está aqui para ajudar. E conte conosco aí para o seu 2023 ser muito abençoado, cheio de energia, cheio de coisas boas. Pode chamar a gente para tomar café, que a gente vai tomar, né, pastora? Boa noite para vocês. Obrigada, fiquem com Deus. Boa Até noite a sexta-feira. todos. A nossa próxima live vai ser sexta-feira. A sexta chave da sabedoria, prosperidade e riqueza vai ser a liberdade. E aí você vai aprender mais coisas conosco, mais conteúdo. Você vai ficar cheio de coisas boas aí. Quando você conversar com outras pessoas, você vai dizer, nossa, estou cheio de novidades. Pode contar conosco para isso. Boa noite. Boa Fica com noite. Deus. Tchau. Tchau.